internautas, estamos iniciando a série Presidentes da História. Nós vamos valorizar os dirigentes do passado que fizeram muito por Figueirense e Avaí, que poucos são reconhecidos hoje em dia e que principalmente numa época de poucos recursos. Hoje não. Hoje tem seriado brasileiro, a televisão banca muita coisa, tem Primeira Liga, tem Libertadores, a Conmebol para ajudar e a FIFA na tabela final. Mas antigamente como era? Questão dos uniformes, dos jogadores, do salário, das notas promissórias do passado, dos juros altíssimos, tem muita coisa para a gente saber. E a série começa com um grande presidente da história do Figueirense, ajudou muito o futebol de Santa Catarina, José Nilton Spolganix, que hoje, claro, apaixonado pelo Furacão, acompanha o Figueirense, foi homenageado até recentemente. Presidente, prazer recebê-lo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua história no Figueirense, como o senhor entrou no clube e como chegou até a presidência por 2 mandatos. Olha, primeiro eu quero cumprimentá-lo e agradecer essa visita e falar um pouco sobre o Figueirense. Realmente eu fui convidado pelo grande entusiasta que é Tomás Sávio Cabral, delegado de Imposto de Renda naquela ocasião, que me convidou. Eu aceitei, mas dizendo que não podia fazer aquilo que esperava, mas ia dar tudo dentro do possível. E realmente eu posso dizer que conheci desde o primeiro presidente até o atual. O senhor, quando entrou para ser presidente, já tinha que ser conselheiro, era isso? Ou foi só um convite? Não, eu entrei de sócio já uns anos antes, né? E acompanhava o Figueirense e por isso, e amizade em família, por isso que ele já era estabelecido como empresário, né? E ele me fez um convite. Eu meditei, consultei a família, enfim, né? Aceitei. E comecei então essa luta que acompanha o Figueirense até hoje. Claro. 1921 foi fundado o clube, João dos Passos Xavier, o primeiro presidente. O senhor foi presidente em 70, 71. Depois 76 e 77, 2 mandatos. E como é, e na sua administração, o Figueirense completou 50 anos, né? Eu tive a felicidade de presidir o 50º naquela ocasião. Embora carente de recursos, etc., mas foi uma apoteose. Como está relatado aí, né? A banda marcial, durante o jogo, um avião do Aeroclube se ofereceu a descida de um paraquedista com a bandeira do Figueirense no meio, foi uma coisa inédita. Inclusive a banda marcial também, que nos prestigiou do 5º Distrito Naval. Scarpelli estava sendo construído, né? Estava sendo construído. No caso reformado, ele é de 1960, por aí. Legal. Como foi o seu início como presidente? Quem lhe ajudava? Como o senhor formou a sua diretoria? Quem era o seu amigo na diretoria? Aquele que é o faz tudo também? Realmente, quando entrei, eu vi uns grandes abnegados, como o Meirelles, Aviaras, o Eovaldo, o Ney Ibner, o Haroldo, né? José Meirelles, e o grande entusiasta também, que era o Tomás Sávio Cabral, o Nivaldo Machado, Bezerra, enfim, era uma turma entusiasta que a gente dava vontade de trabalhar, porque, embora a gente visse a carência, né, naquela ocasião, falta de recursos, mas enfim, a gente lutava para ter um fim melhor. Não tenho dúvida. O senhor pegou a presidência entregue por Valdir Francisco Machado, depois entregou para José Mauro da Costa Ortiga. Quando o senhor pegou a presidência, o primeiro mandato, o senhor fez 2, em 70, 71, tinha dinheiro em caixa? Bom, realmente me deram R$200 e 100 jogadores. Não tinha jogador? Não tinha nenhum jogador. Tem que fazer tudo de novo, contrato novo. Tivemos que... A sorte minha é que eu tive um grande amigo, José Dias, que foi campeão várias vezes pelo Sub-20 e me trouxe grandes jogadores, como o Pinga, o Baldino. Até tem uma história interessante do Baldino.
contar. O Gil, que foi campeão pelo São Paulo. Almir Gil. O Gil. Souza, Depois é o seguinte, eu consegui, junto à base aérea, o Tenente Firmino me trouxe vários jogadores como Pelé, o ex-Souza, Moacir, né, Caco, Arnoldo. Por intermédio do Krieger também trouxe o Luiz Everton de Brusque, e nós conseguimos também o bate-chão, que foi uma surpresa para nós, inclusive representou o Brasil na seleção. Não tenha dúvida. O presidente está falando sobre Beto Fuscão, que foi um grande jogador, campeão no Palmeiras, jogador de seleção brasileira, mora no Estreito hoje, bairro Estreito, aqui na parte continental de Florianópolis. Quem era o seu treinador? Quem foi o primeiro treinador? O meu treinador praticamente foi o Firmino, era oficial da base. E posteriormente apareceram outros, né, que eu não me recordo. Entendi. Não podemos esquecer do Sérgio Lopes, o fita métrica, né? No final, nós transformamos ele em treinador, isso é verdade. Isto. E o senhor trazendo na sua administração o Sérgio Lopes, depois ele foi campeão em 72 pelo Figueirense. Foi campeão do Figueirense. Com Ortiga. O Sérgio Lopes veio posterior. No segundo mandato é que ele tornou-se técnico. Técnico, sim. Aí já tinha encerrado a carreira. Se não me engano, ele veio do Grêmio de Porto Alegre. Grêmio de Porto Alegre. Exatamente. Bom, é verdade que foi na sua administração que o senhor colocou o verde no preto e branco do Figueirense? Realmente, na minha administração, nós fizemos um dos primeiros atos, por iniciativa de Tomás Chávio Cabral, né? Nós fizemos a reforma do Estatuto. Nisso, como o Figueirense foi fundado aqui na ilha, na rua Cossem Mafra, onde existia uma figueira, eu achava que no símbolo ali devia se botar uma figueira, que aí começou o verde, né? O branco, preto e o verde. Entendi. E também mais adiante, quando eu deixei a minha presidência, eu oficializei também no último ato do Conselho, né, a oficialização também do nome do Orlando Scarpelli. Porque o estádio Orlando Scarpelli seria, alguns sugeriram, Aderbal Ramos da Silva, governador havaiano, ajudou muitos clubes. Ajudou, inclusive o Figueirense também. Mas aí eu oficializei porque não era justo o homem que deu uma gleba daquela para fazer o estádio, né, não ser oficializado o clube. E parabéns pela iniciativa. O Orlando Scarpelli doou o terreno. Fala um pouco do Orlando Scarpelli. Ele parava muito aqui, ele gostava de futebol. Conheci muito o Orlando Scarpelli. Ele parava mais em Blumenau. Certo. Depois foi para Curitiba, se não me engano. Mas também vinha muito a Florianópolis, porque ele era um fã do Figueirense. Aliás, foi presidente, doou o terreno. Era um grande sujeito. E os irmãos Moritz? Eu tive essa oportunidade quando ainda jovem, né, assistir lá no Adolfo Konder, o Décio, os quatro irmãos. Calico e Neri. O Neri até tem o apelido de Asa. Asa. Vi os quatro jogarem. E conta a história do time, os 11 todos da raça negra. Isso aconteceu no jogo contra o, se não me engano, Joinville. Do meu lado do portão, que tem um portão de ferro, né, eu estava o Zé Meirelles, e ele contando 1, 2, que é isso, Meirelles? Aí, não me deixa que vai botar 11 escurinhos. E realmente botei 11 a primeira vez. Vais perder o jogo. E perdi o jogo. Então, do goleiro ao ponto esquerda, todos da raça negra. Todos da raça negra. Essa é a primeira vez que tem acontecido? Primeira vez que aconteceu isso. E não se na repetiu? Minha gestão. E não se repetiu? Não. E outro fato também interessante foi no cinquentenário que o Murilo Carlos Capela, o médico, se ofereceu e comigo, que ele conhecia muito o médico do Santos. E
E talvez melhorasse até o meu pedido para a vida do Santos aqui, juntamente com o Pelé, seria uma apoteose. Mas chegando lá, eles tinham um compromisso como o Japão, né? E não foi possível e fomos ao Rio, trouxemos o Flamengo. Mas nesse inteirinho, ele disse, agora vamos ver o médico aqui, porque lá, naquela ocasião, tinha sido fundado a Unimed. E ele disse, Nilton, você como é economista, me ajuda lá a tirar os dados necessários para constituir a Unimed em Florianópolis. Então, devido ao Figueirense, ao Murilo Capella e a minha pessoa, trouxemos os dados e aqui ele, juntamente com os outros médicos, fundaram a Unimed, que o primeiro presidente foi o Aragão, o doutor Aragão. Certo. Qual era a sua relação com o Avaí, com os dirigentes da época? Vocês se davam bem? Me dava bem. Quem eram os dirigentes do Avaí? Passou na minha época o Fernando Bastos, o João Salum. Mas era uma relação cordial? É uma relação cordial. O Avaí jogava também no Scarpelli, Campeonato Brasileiro? Amizade, né? Porque além de nós sermos amigos, né? E no jogo também era uma alegria. E o Pelé, tem uma foto do senhor com o Pelé, foi na inauguração do Banco Inco? Foi a inauguração do banco ali de frente em Ponte Chique, que estava o governador Colombo Salles, e ele me chamou. Aliás, eu fui convidado também, que eu era empresário, juntamente para a inauguração desse banco, né? E tive a oportunidade do lado falar com o Pelé. Não trouxe o Pelé, o Santos, quem trouxe foi o Avaí em 72, mas bateu a foto com o Rei num evento. E foi bom ter sido presidente do Figueirense? Bom, é uma passagem histórica, né? Realmente viajei pelo estado, viajei pelo Brasil, né? Sempre conhecendo o mundo, o futebol, né? Realmente foi uma alegria, é uma coisa que é uma recordação que sempre fica na gente e traz grandes lembranças. Legal. Quem foi um grande amigo seu no futebol? Bom, no futebol eu tive muitos amigos, que estava sempre comigo, o Zé Carlos Bezerra, é um grande amigo. Luiz Carlos Bezerra. Luiz Carlos Bezerra. Irmão do José Carlos Bezerra. O Haroldo, doutor Haroldo também, foi um grande, o Ney Ibner, o Zé Meirelles, o Aviaras, um grande amigo também, que depois conheci, o Machado. E como é que é o uniforme do Figueirense? Como é que conseguiu o uniforme de jogo, de treino? Quem fabricava? Sempre tinha alguém que se oferecia, né? Nós tínhamos uma empresa de Jaraguá do Sul que nos proporcionou a ocasião, e outra também foi, como era, eu tinha uma loja e um dos representantes, como tinha para escolher aqui, eu não me lembro bem, ele nos deu todo o material esportivo, era meia, calça, camisa, chuteira, tudo. Deu do Grêmio, deu para nós e deu lá para Curitiba, né? Não me recordo dessa... O salário atrasado tinha muito? Olha, eu tive sorte que sempre pagava em dia. E precisou ir a banco, pedir empréstimo? Naquele tempo era comum? Isso era comum, a gente de vez em quando fazia algum papagaio, alguma coisa, né? Mas graças a Deus eu me saí bem. Que eu andava sempre, eu segui andar com os dois pés no chão. Sim. E hoje, por exemplo, eu vejo o Figueirense na mão de um grande esportista, é um grande presidente. Houve uma questão agora, é o seguinte, não culpa dele, mas do departamento de futebol. A gente vê aí, quando contrata-se, ou vem bichado, ou o Figueirense aqui sempre como pagou em dia, nessas gestões aí, né? Sim. Pagou em dia. Os jogadores aqui nunca receberam tanto dinheiro. O mal deles é comprar um carrinho,
e as badaladas, porque a nossa ilha aqui é uma maravilha, né? Não tem dúvida. Mulheres bonitas, etc. Né? Agora faltou o conselho olhar essa parte, eu acho pegar cada 10, pegar um jogador, acabar, porque o ano passado mandaram o melhor jogador embora ele tivesse a ruindade de permitir os outros a badalada, mas se tivesse uma turma para orientar à noite, esses jogadores não teriam esse final ruim como estão tendo agora. Mas não por culpa do presidente, é porque nós devíamos incentivar um pouco também os jogadores. Tudo que o senhor fez pelo Figueirense, o senhor não voltaria atrás, fez tudo com amor. Graças a Deus eu fiz com os 2 pés no chão. Eu não exagerava também porque eu tinha família. Sim. A gente às vezes se empolga, né? E vai responder tudo é a família. Então sempre trabalhei ali com coração, mas sempre dentro da honestidade e sempre procurando os compromissos em dia. Perfeito. Presidente, agradecer a sua participação em nome do futebol de Santa Catarina, dos torcedores do Figueirense Futebol Clube, porque o clube existe hoje por conta de gente como o senhor, de pessoas que amam o clube e até hoje o Figueirense está vivo, porque realmente cada um deu um pouco de si. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a sua presença e dizer que nós, com todos os presidentes até hoje, todos, uns mais, outros menos, mas quero aqui destacar aqui, por exemplo, Tomás Chave Cabral. Para mim foi uma pessoa que se dedicou anos e anos e era entusiasta. Depois passou outros que sobressaíram, como o Prisco Paraíso, foi um grande presidente. E o atual também, meus parabéns, porque ele está agindo dentro da honestidade e faz tudo para melhorar. Mas futebol é assim, é resultado. Não deu. Muito obrigado.